Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, no ar nosso boletim de mercado. Lembrando a vocês que a partir da segunda-feira tem horário novo para fechamento das negociações lá na Bolsa de Chicago. Mercado fecha a partir de 4h20 da tarde, portanto a gente vai adiar um pouquinho aí a nossa entrada com os analistas. Mas hoje ainda o mercado trabalhando no horário normal e, portanto, a gente já tem o fechamento, as negociações lá em Chicago. E foi um dia tenso para a soja, mais de 20 pontos de queda nos principais vencimentos. E a gente vai lá para os Estados Unidos, onde está Aaron Edward. O Aaron é consultor de mercado, está de olho nessa movimentação negativa, nessa pressão aí que o mercado assumiu nos últimos 2 dias, principalmente. Aaron, seja bem-vindo. E qual é a sua expectativa aí para o mercado, Aaron? Dá para dizer que a gente já está trabalhando aí no cenário de baixa, num mercado com viés negativo aí, Aaron? Isso mesmo, tendência de baixa consolidado. Infelizmente para o produtor e talvez para a tranquilidade do comprador, mas a tendência de baixo já está consolidado no mercado de Chicago. Nós, da última vez que eu vim conversar, a gente tinha tido uma grande baixa até os 12, até menos, e aí subimos para casa dos 12,50 e não conseguimos superar. E o pregão dos últimos 2 dias está deslizando novamente e a tendência de baixa consolidada. Agora, para onde o mercado pode ir, Aaron? Infelizmente, não tem nenhum suporte abaixo da onde nós estamos que dá para falar isso vai nos segurar. A casa dos 12 da última vez foi comprado, mas não tem nada que garante que precisa ser comprado novamente. Então, é um cenário que agora nós temos teto, mas não piso, né? E o teto está caindo cada vez mais, como acontece em mercado baixista. Quer dizer, a dúvida agora é saber em que ponto, né, em que preço a gente vai trazer o comprador de volta para o mercado, é isso? Perfeito. Por exemplo, se nós começarmos a achar compradores nesse nível, é muito otimista para mim. Eu não, pessoalmente, eu acho que a gente desliza para os 12 meio rápido e eu não tenho certeza se a gente vai se sustentar nesse ponto ou não. Mas estamos procurando compradores, onde que o comprador vai entrar e falar tá barato o suficiente, agrada e eu quero. Isso está acontecendo por quê, Aaron? Por que o comprador está tão mais tranquilo nesse sentido, né, de não ter que brigar por soja? Grande movimentação dos preços quase sempre vem acompanhado dos fundos, que são os especuladores. Então, eles não estão comprando e eles até têm desfeito as posições compradas, estão quase no 0 a 0, mas podem vender um pouquinho mais. Esses são os especuladores. Por trás disso, a principal história, como nós já tínhamos apontado que provavelmente seria a principal história, é o Brasil nessa altura do campeonato. A safra nos Estados Unidos não terminou, mas está na reta final e a produtividade está ok, nada incrível, mas está seguindo firme. No Brasil, o plantio foi muito rápido, ainda tinha soja disponível da safra passada, que está barato, está mais barato para a China ir buscar soja no Brasil do que nos Estados Unidos hoje. E então, assim, com plantio rápido no Brasil, soja disponível no Brasil e a expectativa de que a safra nova brasileira já vai estar disponível na primeira parte de fevereiro, a janela de tempo em que podia ter uma escassez de soja e precisar os Estados Unidos exportar e ter esse quadro todo, ficou bem pequeno e parece que o Brasil vai estar ok na disponibilidade da soja. Se não precisar da soja americana para o mercado de exportação, tranquiliza também o mercado interno doméstico aqui nos Estados Unidos. Então, é um quadro muito típico de estamos começando a repor estoques. E E o mercado está
Pode falar. Não, pode complementar, desculpe. Estamos começando a repor estoques, os especuladores não têm vontade de apostar contra e os compradores estão cada vez mais pacientes porque parece que vai ter soja suficiente. Muito bem. Então, a gente tem esse cenário onde, teoricamente, o Brasil ainda tem soja e está dividindo com os Estados Unidos essa venda nesse momento, né? E você disse que a soja está mais barata. Qual soja está mais barata? A safra velha do Brasil ou as negociações para a safra nova já? Não, a soja disponível no Brasil hoje é competitiva em relação à soja para ser exportada dos Estados Unidos. A própria soja dessa safra, a que está na mão do brasileiro. Uhum. Agora, tem um agravante nesse cenário que a gente já comentou anteriormente, Aaron, é que tem essa tendência de uma migração do produtor americano para plantar soja em função da escassez dos fertilizantes, principalmente porque para o milho a situação é mais grave. Então, tecnicamente, o produtor americano migraria do milho para a soja na próxima safra. Isso ainda está sendo levantado ou sendo considerado? Sim, e é até interessante porque nós estamos num cenário em que o mercado de milho segue em tendência altista e o mercado da soja em tendência baixista. Eles estão começando a divergir, que não é muito comum. Geralmente eles caminham junto. Nos Estados Unidos, você apontou muito bem. Com o fertilizante mais caro, e sendo que o maior custo de fertilizante é no milho, está desencorajando o milho, encorajando a soja. A expectativa hoje é que os Estados Unidos vai ampliar a área de soja em relação ao milho entre agora e o plantio. Ou então o mercado vai se corrigir. E essa queda na soja está ajudando o mercado a se corrigir no sentido que a rentabilidade da soja está caindo e do milho não. E isso reforça aquele conceito que você trouxe um pouquinho antes para a gente de recomposição dos estoques, né? Para a soja. Exatamente, exatamente. Com uma safra recorde no Brasil de soja, seguido de uma ampliação de área de soja nos Estados Unidos, a expectativa hoje é que nós vamos repor os estoques de soja e vai estar ok. E com soja em abundância, a tendência é que o preço continue deslizando. Aaron, tem uma relação aí, né, entre soja e milho, que o produtor faz essa conta e analisa o que é mais vantajoso para ele plantar. Nesse momento, essa justificativa vinda só por parte dos fertilizantes, por exemplo, já muda, já é possível fazer com que o produtor americano se decida já? Em relação à decisão de bater o martelo sobre o que plantar, alguns já estão tomando essa decisão, outros ainda estão estudando. Mas essa relação, a grosso modo, se você pensa o preço da soja dividido pelo preço do milho por aqui em dólares por bushel, é 2 para 1. Então, por exemplo, se você tem 2,5 para 1, por exemplo, soja de $10 e milho de 4. Isso seria o tradicional que eles costumam caminhar nessa relação de 2,5 para 1. Com o preço do fertilizante mais caro, alguns analistas falam, e eu não discordo, que essa relação pode chegar a quase 2 por 1, ou seja, o preço da soja é apenas 2 vezes mais que o preço do milho. Colocando em números para ser fácil, se a gente vai ter soja de $12 para a safra nova, teria que ter milho de 6. Ou se vai ter milho de 5 para a safra nova, a soja cairia para 10. Então, eu ficaria de olho nessa razão aí, dividindo o preço da soja pelo preço do milho,
e está se aproximando aos 2, e eu ficaria de olho nisso, porque, na minha opinião, a única coisa que vai segurar o preço da soja hoje é o preço do milho. Então, se o preço do milho continuar com firmeza, a lucro do milho ajuda por aqui e a soja não pode cair muito. Mas Eu fiz as contas aqui, Aaron, se a gente pega o 12 dólares e 9 centes, que é o contrato de novembro para a soja, divide por 5,59, que é o dezembro para o milho, a gente tem uma relação de 2,16, bem próximo, então, dos dois, né, que você citou. exato. E próximo e se aproximando. Não muito tempo atrás estava 2,3 essa relação. Então essa relação vem. E olhe pela movimentação de hoje. O milho caiu um pouco, a soja caiu bastante. Né? A soja caiu mais do que o dobro do milho em pontos. Então, quatro vezes mais, pelo menos. É esse ajuste. Então, para mim, se o milho for se sustentar nesses preços, isso pode frear a queda da soja. Mas é ficar de olho. Não tem nada que fala que o produtor tem que ganhar dinheiro. Né? O mercado se corrige, mas essas regras nem sempre dão oportunidade de lucro. Então, tem produtor que está vendendo soja garantindo lucro, vendendo milho se garante um lucro para travar esses níveis, já olhando para a safra 2022, por aqui nos Estados Unidos. E a gente até agora comentou, né, dessa questão do lado da demanda, né, da oferta, né, na verdade, entendendo aí o que tem disponível já e o que viria a ter disponível aí para que o comprador ficasse tranquilo. Mas a gente não comentou muito o lado do próprio produtor, né? Que ele, enfim, vendo esse mercado cair, ele fica naquela indecisão, se participa, se não participa, se espera, se não espera. E um posicionamento dele de sair correndo para as compras também pode agravar esse quadro, não? Para as vendas, desculpa. Com certeza. Compras de insumos, né? E vendas do grão. Mas pode agravar, e isso que fala é característica de um mercado em tendência baixista. Né? Por a gente falou, vamos ver se o 12,50 vai ser comprado ou vendido, e foi vendido, e na minha opinião vai ser muito difícil a gente ter um breakthrough, um grande salto nos preços, porque o incentivo a vender esse mercado ainda é rentável, vender soja nesses preços, ainda dá lucro. Tem produtor por aqui que está travando o preço para entrega no verão, travando o futuro para deixar o prêmio aberto. Falando, eu acho que ainda tem pouca soja nos Estados Unidos, eu acho que o prêmio vai crescer, mas eu não tenho tanta certeza se Chicago vai decolar ou não. Então, não tem vendas agressivas nesse momento por aqui nos Estados Unidos. Não é uma venda de desespero, mas tem produtor que está disposto a vender, e eu acho que isso se confirma no Brasil também. Produtor que está aproveitando bons dias e vendendo. Muito bom. Meu caro Aaron, muito obrigado aí pela sua participação, mais uma vez com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, meu amigo. Abraço. Grande abraço. Tá aí, Aaron Edward aqui com a gente no Notícias Agrícolas, direto lá dos Estados Unidos, ou seja, aquele cenário de formação de estoque, coisa que era raro da gente ver em anos anteriores, né? Sempre brigando ali para disputar aquele restinho de soja que tinha disponível no mercado. Parece que agora o mercado está se invertendo e está se formando um grande estoque aí que justifica uma maior tranquilidade por parte do comprador. Em contrapartida, o vendedor acaba correndo para aproveitar os atuais patamares, inunda o mercado aí de oferta e pressiona a cotação ainda mais. Isso, na visão do Aaron, traz aí um aspecto negativo, portanto, um cenário, um viés negativo para os preços da soja. A gente vai ficando por aqui, mas antes de encerrar, deixa eu mostrar para vocês como estão as negociações, como encerraram os negócios lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo agora na tela. Vamos lá.
Para novembro, 12 dólares e 900 por bushel, uma queda de 22 pontos mais 25. Para janeiro de 22, 12 dólares e 22 centos por bushel, 21 pontos e meio de baixa. Março, 12 dólares e 34 centos por bushel, queda de 21 pontos. E o maio, 12 dólares e 44 centos por bushel, recuando 20 pontos e meio. Vamos ver também o milho. Milho hoje recuando, mas como bem frisou o Aaron, uma queda muito menos expressiva, né? Dezembro, 5 dólares e 59 centos por bushel, recuou 4 pontos mais 75. O março, 5 dólares e 67, 4,5 de queda. Maio fechou com 4 pontos de baixa, 5,72. E o julho, 5 dólares e 73 centos por bushel, recuo de 4 pontos. E para finalizar, a gente tem também o trigo. Olha aí, o trigo para dezembro, 7 dólares e 73 centos por bushel, 7 pontos mais 25 de baixa. Março, 7 dólares e 86, 6,5 de queda. Maio, 7 dólares e 90 centos por bushel, 5 pontos mais 75 de baixa. E o julho, 7 dólares e 79 centos por bushel, 7 pontos e meio de queda. Dessa forma, encerramos mais um boletim de mercado acompanhando essa movimentação lá na Bolsa de Chicago, um dia negativo para as commodities. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção e a sua audiência. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.